Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. A questão do incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de coletivização de demandas. Você lembra? Isso mesmo. Dessa situação? Esse primeiro incidente, o nome é difícil, né, Pedro? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos descascar esse negócio todinho, né? Primeiro, para explicar esse negócio de incidente, né? Esse nome que, inclusive, é uma ideia do novo CPC, nós já destacamos aqui e vamos destacar muitas vezes, é a ideia da simplificação processual e procedimental. Nós não podemos abandonar a necessária formalidade em respeito ao devido processo legal, em respeito a essa garantia constitucional processual, que, inclusive, não pode ser afastada em hipótese nenhuma. Ela pode ser postergada em algumas situações com relação à ampla, com relação à defesa e até mesmo o contraditório. Em algumas situações nós podemos deixar que esse exercício do contraditório em sua forma ampla e a própria defesa se dê em outro momento, mas nunca afastar. Aí, esse incidente. Incidente, como o próprio nome está dizendo, é algo que surge no meio do processo. Ou seja, nós entramos com ações e aí no meio de algumas ações surge um incidente. E o que tem a ver isso com essa ideia de incidente de resolução de demandas repetitivas? Pedro, uma das maiores realidades hoje da justiça, vamos dizer, em pleno século XXI, e você várias vezes fez matéria sobre isso, é o que a gente chama de conflitos de massa. Uhum. Lembra, meu amigo Pedro, dos conflitos de massas? Sim, abordamos muitas vezes aqui, doutor Erval, sobre conflitos de massas, demandas coletivas, enfim. Falamos sobre esses assuntos em diversos programas aqui na Rádio Justiça. Exato, e que é uma tendência, né? E que é uma coisa natural, a própria evolução da sociedade, as diversas formas de proteção, como, por exemplo, a Constituição que protege de forma muito clara como direito e garantia individual do cidadão, por exemplo, a relação de consumo. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, inclusive de uma larga proteção, regulamentando esse dispositivo constitucional. Então, o que é essa ideia, vamos dizer assim, do que a gente pode chamar de conflito de massa, para que o pessoal entenda em casa bem direitinho essa situação? Veja, o conflito de massa são aqueles conflitos que aparecem, né, perante, vamos dizer, o Poder Judiciário, de forma a abarcar bem muito mais do que uma pessoa propriamente dita. Ou seja, nós identificamos dentro da Justiça vários conflitos individuais que têm, o que a gente chama tecnicamente aqui, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, e que nós podemos aqui facilitar o entendimento para o pessoal que nos ouve, que são as ações repetitivas. Ou seja, a gente costuma identificar no Brasil inteiro, e eu vou trazer um exemplo já, uma ação que é rigorosamente idêntica. Ela é idêntica, por exemplo, aqui em Mossoró, nas varas cíveis aqui de Mossoró, como ela é idêntica também, meu amigo Pedro, nas varas cíveis aí especializadas do Distrito Federal, e como é no Brasil afora. Eu vou trazer um caso clássico, conhecido e que demorou tanto tempo para ser solucionado dentro da via tradicional. Você lembra, meu amigo Pedro, daquela discussão que por muito tempo imperou na justiça brasileira sobre a questão dos pulsos cobrados pelas operadoras de telefonia, que seria aquela taxa mínima, independente de você efetivamente ligar ou não? Você lembra desse caso, Pedro? Lembro. A gente já está há um tempo aqui na Rádio Justiça, inclusive a gente tratou desse assunto também, doutor Erval. Pois é, e por isso que eu estou aqui pedindo, e não é combinado,
combinado, não é? O amigo pode até dizer, ih, rapaz, esse Pedro e Evaldo estão combinando aqui. Não é combinado, que fique bem claro isso aí. E por que eu faço questão de bater esse papo? Para que o amigo perceba, entenda primeiro como as coisas não aparecem da noite para o dia, e também fique fácil, essa linguagem fácil para o amigo e amiga entender. Então, esse caso, por exemplo, você deve ter relatado há algum tempo, ele passou, vamos dizer, quase 10 anos. Eu não quero assim ser, vamos dizer assim, me pegar. Não, mas ele passou muito tempo na justiça, sendo deliberado, como a gente diz, do norte a sul do país, se seria legal esses expulsos ou não. Por quê? Porque quando se começou a desenvolver essa tese, amigo Pedro, saíram várias decisões. Decisões dizendo que a cobrança de pulso não era permitido, porque feria a ideia do consumo básico, você estaria pagando por uma conta presumida, O outro lado, não, é permitido sim, porque há um custo mínimo para se ter, enfim, não vamos aqui, eu só estou querendo colocar essa ideia. E o que foi que aconteceu, meu amigo Pedro, nessa situação que se ficou, não é? Se discutiu por muito tempo na justiça? Depois de longa tramitação, o STJ, o órgão competente, chegou e dirimiu a questão, mas demorou um tempo, Pedro. Você é testemunha disso, demorou, não foi da noite para o dia. E aí, quando se definiu aquela tese jurídica sobre a questão, o que foi que evidentemente se estabeleceu? Quando se definiu isso, nem tinha nem aquele recurso repetitivo. Você lembra também do recurso repetitivo que foi inserido pela legislação, salvo engano, em 2011, não é? 2000, não estou me lembrando em específico, mas foi inserido nesses últimos anos. Você lembra o recurso repetitivo, que é a mesma coisa, só que a nível dos tribunais, do Tribunal Superior, no caso do STJ, você lembra do recurso repetitivo? Essa decisão com relação aos pulsos foi bem antes, mas ela definiu essa questão. E aí, ao definir essa questão, impôs a obrigatoriedade, e é isso que nós estamos buscando também, que é justamente valorização dos precedentes com as teses jurídicas fixadas, foi resolvido o problema. Agora, olha que interessante, Pedro. Esse tempo todo que ficou tramitando em todo o Brasil essas ações, era decisão de todo jeito. Decisão de um jeito, às vezes algumas até extinguindo o processo, outras deferindo, outras indeferindo. Ou seja, a mesma situação fática, a mesma situação jurídica, com soluções diferentes. Doutor Erval, eu estou até aqui com o artigo 543C do Código de Processo Civil, que diz que quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado aí na forma desse artigo, né, que foi incluído pela Lei 11.672 de 2008. Exatamente, 2008. Ou seja, faz 6 anos, né, que nós já temos, eu me confundi a questão do ano, mas sabe por que eu me confundi? Não é por nada não. É porque o recurso repetitivo, nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele, que deve ser uma realidade de quase 7 anos, nós ainda estamos aprendendo. Tem várias matérias que o STJ já fixou, por exemplo, repito, essa da multa, esse do exemplo do pulso não foi fixada por recurso repetitivo, pelo menos no momento definitivo, pode ter sido depois. E a gente está começando a se acostumar com essa ideia de quê? Da fixação da tese jurídica para a aplicação por todos os órgãos do Poder Judiciário. E aí, meu amigo Pedro, continuando esse exemplo, se passou aí muito tempo se decidindo de todos os jeitos, em ações individuais. E aí a grande pergunta, será, Pedro, que é razoável que a gente encontre milhões de ações na justiça, tramitando individualmente, e essas decisões saiam diferentes, inclusive muitas delas até chegar ao STJ, demorando, como por exemplo essa demorou quase 10 anos, se a gente pode criar um procedimento, se a gente pode otimizar essa atividade jurisdicional, definindo essa questão, trazendo segurança jurídica mais rápido, e até mesmo economia e principalmente isonomia de resultado, se a gente pode resolver isso mais rápido também com celeridade, porque esse instituto do incidente de resolução de demandas repetitivas,
é uma novidade que, ao mesmo tempo, se bem aplicado, o problema é como é que vai ser aplicado isso, tá? Ele consegue, ao mesmo tempo, trazer a almejada segurança jurídica e celeridade também. E quando a gente fez até o programa aqui na Rádio Justiça, doutor Erval, a gente tentou demonstrar naquele momento que muita gente estava ingressando com a ação no juizado especial aqui em Brasília e ele estava decidindo de uma forma diferente, que não era permitida essa cobrança, enquanto já tinha até entendimento contrário, dizendo que era permitida a cobrança. Então, para você ver como gerava uma certa insegurança e como havia muita demanda, já que essa causa poderia ser ajuizada no próprio juizado especial. Exatamente, Pedro, porque, sinceramente, eu respeito posições em contrário, tá? Aqui a gente, evidentemente, dentro da academia, como eu coloco nos meus artigos, no nosso blog, nossas redes sociais, a gente sempre deve ouvir o outro lado, deve, inclusive, ver os argumentos, mas, sinceramente, eu vou falar aqui, não é nem como processualista, não, Pedro. Eu disse isso no programa passado e vou continuar repetindo isso. Será que é razoável? Como é que a gente explica para a população? Que uma mesma situação fática e uma mesma situação jurídica rigorosamente idêntica é decidida por juízes que às vezes tem o gabinete um do lado do outro, meu amigo Pedro? Se alguém achar razoável um sistema desse, principalmente quando o órgão competente já definiu a questão. A independência do juiz, como tudo, não é absoluto. A independência do juiz, eu sempre tenho dito isso, ela é na verdadeira atividade processual, na reconstituição dos fatos. Aí sim, o juiz tem uma plena liberdade, a partir do conjunto de atos processuais que delimitam a forma do desenvolver do processo, de definir faticamente a partir das provas apresentadas. Mas, quando uma tese jurídica é firmada pelo órgão constitucional competente, parece-me que essa independência do magistrado cede ante a própria vontade da Constituição, de dar ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Superior do Trabalho, justamente essa política, na acepção do termo, de uniformização do direito objetivo em suas esferas de atuação. Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.